Bom dia a todos. Continuamos nossas aulas de Indivíduo, Cultura e Sociedade, e hoje a gente vai discutir o texto do Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, Entre Justo e Solidário, Dilemas dos Direitos de Cidadania no Brasil e nos Estados Unidos. A referência completa está na descrição do vídeo. Então, vamos começar a nossa rodada inicial com o André. André. Bom, eu não li todo o texto, né? Mas eu achei interessante até onde eu consegui ler. E só que ao mesmo tempo eu me dispersei um pouco porque eu não acho que eu não tenho tanta familiaridade com todos os autores que são citados, então não consegui fazer uma conexão tão clara. Mas no geral, gostei, né? Que são pontos que a gente já vem estudando há bastante tempo. Noção de é, liberdade, noção também de igualdade, o indivíduo ali, né? E tem uma questão, foi mais ou menos onde eu parei, que é quando ele fala de nepotismo também, que me chamou muita atenção, e falou muito sobre uma tendência que se tem de privatizar o público, né? Em algum momento. Então, fiquei pensando muito nessas questões e em como a justiça ela é vista, né, como um conceito que é muito volátil, né? E não só a justiça, mas a igualdade. E é isso. Tá bom. Obrigado. E você, Henrique? Foi o áudio travou aqui. Eu achei o texto de boa, assim. Eu gosto do que ele escreve e relaciona com o texto que você me recomendou sexta passada, né? E eu achei interessante, tipo, quando ele fala da troca da demanda de reconhecimento mútuo dos envolvidos. Acho que essa questão é muito interessante para pensar pelo menos o judiciário brasileiro, eu acho. Enfim, eu gostei disso. Tá legal. Obrigado, Henrique. E você, Camila? Bom dia. Eu também gostei bastante do texto. Eu achei interessante a parte do nepotismo também. Achei legal como ele coloca essa questão. E eu achei interessante, assim, a divisão, a comparação mesmo, né, Brasil e Estados Unidos, e na questão que para mim é uma coisa óbvia, né, sobre como os Estados Unidos é essa sociedade individualista, etc. Mas eu achei interessante, assim, a forma como ele colocou. E eu achei interessante também a parte das universidades, um pouco mais para o final do texto. Ele vai falar sobre o governo das universidades na sociedade estadunidense. E aí eu lembrei de um documentário que eu assisti, que é sobre as Ivy Leagues, né, que são as grandes universidades estadunidenses, e sobre um puto esquema de fraude que aconteceu lá, sobre como... Véi, esse caso é muito, tipo, muito, muito interessante, assim, como pessoas de famílias muito ricas, os pais, tipo, pagavam a entrada dessas pessoas na universidade, assim. E aí elas entravam como atletas, só que elas não eram realmente atletas, assim. E tem todo, enfim, essa questão das Ivy Leagues, das universidades, é uma coisa muito importante para eles, né? Enfim, é isso. Acho que você podia. Esse caso foi super interessante, né? Talvez você pudesse, Sim. Camila, botar a referência do. Tá, eu Já vou que. procurar o nome do documentário, eu mando lá no grupo. Tá bom. Eu Ok, esqueci o obrigado. nome, mas eu vou procurar certinho. Tá legal. Obrigado, Camila. Vamos ver. E você, Rafael? Como o André, eu também tive um pouco de dificuldade com os autores que eu não conheço a fundo, porque ele fala com uma, assim, como se ele conhece bem, né? Então ele não aprofunda. Mas eu consegui ir bem, ainda faltam 3 páginas para terminar, porque fui lendo agora antes da aula e aí não deu tempo, né? Estou tomando café aqui. Mas achei interessante, e uma coisa que ficou me pegando assim é que talvez ele vai fazendo a comparação entre Brasil e Estados Unidos. Eu pensei que talvez caiba alguma relação entre campos políticos de direita e de esquerda, esse tipo de categorias que ele usou. Então talvez na aula a gente possa falar disso. Tá bom. Obrigado, Rafael. Beatriz?
Ui, liguei a câmera em vez de ligar o microfone. Professor, eu não li o texto, eu li só o comecinho. Eu quero ler depois da aula. Mas, enfim, achei pelo comecinho, assim, achei interessante essa questão de tratar a divisão de direitos a partir das sociedades, assim, né? Não como uma coisa universalizante, mas entender a partir de cada perspectiva, né? Mas é isso, não consegui ler o texto. Tá bom. Arthur, e você? Professor, gostei da proposta do texto. Achei escrito um pouquinho chato, para falar a verdade, mas a ideia é legal. Eu tenho duas dúvidas que eu estou pensando aqui. Uma delas é a seguinte: o autor traz essa coisa da rua, né, como lei, essa coisa, pelo menos como eu entendi, né, como a rua relativa a essa lei universalizante, né, do indivíduo, enquanto na casa, né, nos meios domésticos, está relacionado a essa regra mais pessoal, mais íntima, né? E eu achei estranho isso, porque no da Mata, o texto dele, o que é algo que eu até acho o da Mata, a leitura do da Mata desse fenômeno, um pouco estranho. E essa discordância, pelo menos na minha interpretação. Perdão, gente, desculpa, eu saí e deixei ligado. Estou na mão aqui hoje. Tem problema não, Beatriz. Saúde. Mas, então, tipo assim, essa relação que, tipo assim, o da Mata coloca que essa coisa do... Você sabe com quem está falando? É meio que um contra o jeitinho brasileiro, né? Eu entendi pelo menos assim, né, na leitura da Mata, que, tipo assim, é uma forma, é um anti-não formalismo, né? Então, tipo assim, apesar de ser uma coisa totalmente que não é prevista exatamente em lei, né? Mas ele foge a essa tentativa do jeitinho brasileiro, né? Calma, você sabe com quem você está falando? Mano, você está falando com o cara, então não vem pegar essa de jeitinho, não. E eu leio, né, essa coisa da casa, da regra íntima, como jeitinho, né? Como, pô, tal, meu primo lá, tal, amigão, pô, arranja essa vaga aí para nós e tal, né? Então eu achei, minha primeira dúvida foi essa discrepância aí nessa leitura. O que é o jeitinho brasileiro e o que é né? Será que a gente está falando dessa lei universalizante como a lei constitucional? Eu acho que não. Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que, na verdade, essa lei é uma lei social que a Constituição apenas segue essa lei, né? É um reflexo dela. Mas a lei real que a gente está falando é a lei social. E a lei dentro de casa realmente é diferente. Só que onde está o jeitinho? Né? E nesse momento eles estão concordando ou eles estão discordando? Eu senti uma divergência nesse sentido dessa regra da casa, né? Dos meios íntimos e domésticos. Para mim, é uma forma de Arthur, só jeitinho. uma parte. Eu não entendi. Você está dizendo que a Constituição é reflexo dessa lei social, é isso? A posição... A Constituição. Ah, tá, não. Então isso aí é mais da minha leitura mesmo, sabe? Tipo assim, que a lei, né, essa lei universalizante dos indivíduos, da autonomia, da liberdade, ele não é uma lei que, tipo assim, escrita, né? Não é uma lei que, tipo assim, né, na Constituição, deve ter até na Constituição, o indivíduo autônomo, coisa e tal. Mas essa lei da Constituição, para mim, é um reflexo da lei como subproduto das relações sociais. Então, tipo assim, as pessoas foram se fazendo, foram fazendo movimentos políticos e a cultura foi criando seu reflexo nas instituições que dão palavra para um discurso não dito. Né? Mas isso aí é mais da minha leitura, isso aí não é muito da minha pergunta, não. A pergunta é mais no sentido do jeitinho brasileiro, ele está relacionado à regra pessoal da casa, à regra universalizante da rua, ou meio que engloba os dois. Para mim, ele engloba os dois no Brasil, e eu acho que o autor está trazendo isso, que os dois estão relacionados, que no Brasil eles se juntam, né? Mas eu não entendo como... eu entendo que
ambos, eles produzem uma forma de um jeitinho que é diferente do que o da Mata coloca. Porque o da Mata coloca que o sabe com quem está falando é uma negação do jeitinho, pelo menos na minha leitura. E aí essa vai ser minha primeira e principal dúvida. E aí minha segunda dúvida já é mais, tipo assim, um adeno mesmo, assim, que eu estava querendo pensar junto, que é o seguinte, uma impressão minha que desde o começo, desde que a gente leu da Mata, eu tenho essa dúvida. A pergunta é, a noção de pessoa, ela não vai estar sempre calcada, né? Pelo menos nessa obtenção de poder e de direitos, né? O privilégio. Ela vai estar sempre calcada na formação de um patrono. Como assim? Então, tipo assim, por exemplo, o juiz, né? Ele usa o patrono da lei, da Constituição, que eu tenho esse poder. Ou então, por exemplo, o motorista do juiz usa o juiz como patrono. Você sabe com quem está falando? Eu sou o motorista do juiz, eu sou a mulher do juiz, sou a mulher do general, sei lá o quê. Então, como é que a noção de pessoa, pelo menos nesse contexto de adquirir poder, né, ele se calca a partir de um patrono. Né? É uma intuição minha que eu queria perguntar para você, o que vocês acham? Faz sentido? Faz sentido? E que, para mim, faz total sentido, na real. Porque, né, não adianta você falar que eu sou... Sabe o que você está falando? Você está falando com o Arthur. Pô, o Arthur, velho. Você não vai falar assim com o Arthur? Quem é Arthur, mano? Entendeu? Então, tipo assim, tem que ter um patrono, né? Nem que seja... sou antropólogo da Universidade de Brasília, né? Já é um patrono, já é uma forma de representação ali, uma potência simbólica. Ali. E é assim que eu estou entendendo. Aí é isso. Essas são minhas duas principais. Legal, obrigado, Arthur. E você, Milena? Bom dia, professor. Eu não consigo fazer a leitura desse texto. Tá bom. Helena. Eu gostei do texto, né? Eu achei interessante que o Rafael falou de direita e esquerda, e para mim ele começa o texto articulando isso, né? Falando de socialismo real e de capitalismo que a gente pode enxergar nessa. Eu achei interessante como ele trouxe o da Mata, a noção de subcidadão e supercidadão. Eu também gostei da questão que ele colocou do Taylor, da dignidade precisar desse reconhecimento mútuo, e essa coisa da dignidade ser meio que um conceito novo para a gente, e que antes a gente se pautava por coisas como a honra, né? Eu achei isso muito interessante. Eu também gostei da parte do nepotismo, a justificativa que ele colocou de ser como se fosse um retorno dos investimentos dos parentes. E eu acho que foi isso. Ok. E você, Andrew? Bom dia, professor. Eu não consegui ler o texto. Tá bom. Tá bom, gente. Vamos então. Falta alguém? Ok. Tá bom, eu tenho uma pergunta muito singela para vocês. Qual é o objetivo do texto? No primeiro Então, momento, de comparar, né? Assim, fazer uma comparação imparcial entre o modelo americano e brasileiro. Né? Mas eu vejo também no fundo, uma articulação, né, que a Helena me contou sobre essa questão de um capitalismo mais imparcial, individualista e um Brasil, né, que não é exatamente isso. ok. O que você acha, Helena? Eu acho que ele está buscando alguma articulação entre o justo e o solidário, e para isso ele está entendendo, colocando sociedades com formas de direito diferentes, para ver se ele chega numa balança.
Ele fala, quando a balança tende para um lado, acontece essas coisas. Quando a balança tende para o outro lado, acontece essas coisas. Então, acho que ele está pensando o direito cidadão a partir dessa ótica de balancear justiça e solidariedade. Vocês entenderam? É exatamente isso. Mas vocês entenderam? Vamos relacionar isso com o que a gente já tinha lido? Vocês lembram lá que, no primeiro momento, a gente discutiu o que era a cidadania. O que era a cidadania, desculpe. A relação de sociedade e indivíduo. Lá no Elias e lá no Dumont. A gente continua discutindo isso também. Né, mas a gente viu, por exemplo, o interacionismo simbólico como uma teoria interessante, mas que parte do princípio de que a sociedade é formada de indivíduos. É quase como se fosse a fenomenologia, qual se fazer, fosse uma ciência dos indivíduos. Pois a gente viu como isso se aplica no Brasil. Então a gente teve o da Mata. O da Mata, ele estava pensando no quê? Em coisas... Ele está pensando nas duas éticas, né? A ética individualista e a ética pessoal. E depois eu vou voltar à questão às questões do Arthur. Mas até de todo jeito eu pelo menos enfatizei a questão do código. Ele estava pensando em examinar o código. Já não é que ele não levasse em consideração a ação e a estratégia das pessoas, mas era fonte de análise. Depois a gente viu o velho, como ele pensa uma antropologia na cidade. E vai pensar como que os indivíduos, na ideia dele, eles navegam por essa cidade e pela pluralidade de códigos que a cidade propõe. Inclusive, ele tem também lá uma interpretação. Os dois têm uma interpretação do Dumont. Depois a gente viu o Luiz. Que o Luiz está pensando o quê? Uma antropologia, de novo, do código. Claro que quando eu falo código, é uma maneira, talvez, uma maneira de me fazer entender. Não necessariamente isso seja exatamente assim, mas eu estou aqui me referindo ao estruturalismo e à ideia entre separação entre Langa e Parola, que está lá em Saussure. Mas, enfim, não precisam pensar nisso, porque isso vai ser objeto da disciplina do semestre que vem. A gente viu que o Luiz estava interessado primeiro, numa antropologia do código, né, quando ele estava falando da família e da constituição e da composição dessa sociedade, digamos assim. E dentro disso, no papel da mãe dentro desse complexo familiar. E a oposição disso a, vamos dizer assim, uma regra pública que fosse constituída a autonomia da regra familiar, digamos assim, da exportação para o domínio público do complexo familiar. Depois, também no Luiz, a gente viu uma antropologia da cidade, né, tentando pensar a cidade na sua globalidade, e a partir daí derivar, de novo, a questão da aplicação dos valores nessa sociedade, nessa cidade. Com Luiz Roberto, a gente viu uma coisa completamente diferente. Embora esteja dialogando com tudo isso, que é o quê? A questão da cidadania. Que é uma questão central para o Brasil. Toda essa bibliografia, à exceção do Luiz, tem, no individualismo e na questão dos direitos, um aspecto central. O Luiz também cita isso. Mas o aspecto central é em que sentido? Eles percebem há uma valorização da ideia da universalização de direitos. E da universalização de direitos baseados na ideia individualista, né, portanto, como algo bom.
A crítica do Luiz é um pouco diferente. Por quê? Porque ele vai criticar justamente o quê? A ideia de que no Brasil a hierarquia não funciona. Ok. E aí vem o Luiz Roberto para falar de direito. Então, o que ele faz? Ele está dialogando com essa bibliografia. Não é? Mas ele está colocando uma outra maneira de ver o problema. No que está baseada essa maneira dele de ver o problema? Está baseado principalmente no diálogo que ele tem com Habermas. E aí ele vai sugerir, e a literatura que vem, que a gente leu várias coisas disso, né, que ele está sugerindo. A gente leu o Taylor, que a gente não leu o Berman, mas a gente leu o Taylor, ao qual ele está citando. A gente leu o da Mata. Lá no começo ele fala de interações face a face, embora acaba não desenvolvendo muito bem isso. Então, ele está expondo, ele está pegando aquilo que o da Mata colocou e expondo isso de uma outra maneira, que tem a ver com o diálogo de uma bibliografia mais ampla, que a gente não leu. Okay? Que é aquela ideia de subcidadania e supercidadania. E, ao mesmo tempo, a seguinte oposição que ele tira lá dos Estados Unidos, entre justiça e solidariedade. Do que está ligado à justiça? Está ligado à ideia de moral, que é o quê? São regras universalizáveis. Valem igualmente para todas. Para todos, né? E, por outro lado, você tem o quê? Você tem a questão da solidariedade, do pertencimento, que é alguma coisa que a gente já viu também. No qual você tem uma discussão sobre valores substantivos. Ele vai mostrar ao longo do texto a dificuldade de um sistema como o americano justificar questões que têm a ver com identidade e pertencimento, mais pertencimento, mas ok, a partir com argumentos substantivos. O que ele mostra é justamente que as pessoas, elas sentem que aquilo é importante, elas sentem que aquilo é central, talvez, para a vida delas, mas elas não justificam aquilo a partir de valores substantivos. Eles justificam aquilo a partir de preferências pessoais. E, portanto, não ligado à ideia de pertencimento, mas ligado à ideia do individualismo universalizante. Depois eu vou querer recuperar o texto, o momento que ele fala sobre o Bella, que é bem interessante, né? Que vai complexificar isso um pouco. Mas, em termos gerais, então você teria duas colunas, tá certo? De um lado, justiça, moralidade, direitos universais. De outro lado, você teria... Claro que as três coisas não são equivalentes, mas nessa oposição elas estão do mesmo lado. Do outro lado, você teria solidariedade, eticidade, que é a ideia de boa vida. Isso, por sua vez, está ligada à maneira como você quer viver sua vida, enquanto... depois eu vou voltar nisso, que é a discussão entre liberais e comunitaristas, que é uma questão importante, que tem uma discussão enorme sobre isso. Nada disso a gente leu. Nem geralmente se lê em antropologia, mas enfim. Então, você teria... vou repetir. Moralidade e eticidade. Um lado ligado à ideia de regras universalizáveis, e outro lado ligado à ideia de boa vida.
As duas questões você encontra em Habermas, a distinção. Uma vem de Kant, outra vem de Aristóteles. Ok? Tá aí. Segundo ponto. Você tem a oposição entre justiça e solidariedade, ou entre a distribuição igualitária dos produtos sociais e, por outro lado, a distribuição justa, baseada, claro, no ideal de igualdade. E, por outro lado, você tem a questão de solidariedade, que é o reconhecimento do seu pertencimento a um grupo social ou uma sociedade. Com tudo isso que implica com a questão dos valores substantivos, a questão dos valores, e a possibilidade de justificar as suas ações a partir desses valores substantivos. No terceiro plano, de novo, nessa comparação, você teria... Eu esqueci o que você teria. O indivíduo e a pessoa. Ok? Então, veja, isso é, por um lado, a tentativa de, utilizando da mata, ou pensando a partir da mata, colocar essa problemática que o da mata está colocando uma perspectiva teórica mais ampla, que possa ser não apenas perceptível ou aplicável à questão do Brasil, mas permita a comparação entre sociedades diferentes a partir da questão da cidadania. Todo mundo foi até aí? Então, o que você tem? Você tem, por um lado, o caso brasileiro, que é um caso particular, mas no qual você tem o quê? Você tem uma dificuldade de... uma dificuldade ligada ao quê? A questão da universalização dos direitos. Que é o que ele vai colocar como a questão da subcidadania e supercidadania. Qual é o que tem envolto aí? É uma questão, esse quem propõe da mata. É a ideia de que a tentativa de todo mundo é se transformar num supercidadão, que é você ter os direitos relacionados à pessoa, que significa transformar direito em privilégios. E, por outro lado, você tem o subcidadão, aquele que está sujeito às regras universalizantes, sem um padrinho, sem um patrono, como colocou o... Tudo bem? Até aí? Olha, lá na página 7, ele tem uma descrição muito interessante disso, que eu queria ler para vocês. Ele fala assim, deixa eu ver qual parágrafo, peraí. Lá, o último parágrafo. Bom, já que eu estou aqui, vamos fazer isso direito. Você lê para mim, por favor, Arthur, de resto. De resto, seria interessante ressaltar pelo menos duas características das interações sociais no Brasil, as quais parecem colaborar com essa facilidade de totalizar as relações e de expressar a comunhão de identidades entre interlocutores, ou o que tem o chamado de dimensão substantiva da solidariedade. Me refiro, 1. À valorização da simpatia, empada, nas relações face a face, indicando a existência de um verdadeiro culto à sociabilidade.
E 2, a ambiguidade do grau de comprometimento expresso pelos autores nessas relações. Isso é, ainda que a manifestação da empada seja genuinamente cultivada durante a interação, ela não significa, por si só, a existência de algum compromisso entre as partes, ou dessas com relação às mensagens trocadas no momento. E aí, o que vocês acham disso? Vocês concordam? Uhum. Eu entendi essa empatia, né? Não entendi nem porque ele botou empada, né? Achei estranho. Eu Mas, acho enfim, que isso aí pode ser um problema de correção e tal. Também não entendi empada. Eu confesso a você, deve ser empatia, né? uhum. Pois é, eu entendi assim, tipo, dependente se a pessoa tem um comprometimento ou não sobre aquela ação solidária ou não que ela está fazendo, não quer dizer se ela tem empatia por aquilo que aquela pessoa representa para ela. Então, tipo assim, o fato dela respeitar sabe, quem está falando de um juiz, não quer dizer que ele gosta do juiz, não quer dizer que ele sente qualquer empatia por ele. Eu entendi Pois assim. é, mas ele está falando aqui de uma outra coisa, eu acho. Vamos continuar a discutir. O que você acha, Helena? Não sei. Tava justamente tentando pensar sobre isso, mas por enquanto. É. E você, Rafael? Dialogando com o que o Arthur disse, será que a pessoa, então, ela está fazendo mais por si mesma do que pelo outro? Tipo, pela sua participação na sociedade, do que por respeito ao outro? Pode ser. O que você acha, André? Me parece que ele está falando que, basicamente, as interações que são mais voltadas para essa questão de expressar essa comunhão, de expressar essa solidariedade, elas derivam muito do sentimento de empatia mesmo, né? Então, acaba que as pessoas são mais solidárias com quem elas simpatizam e com quem elas têm mais pontos em comum. Mas é que vocês estão na verdade, é o contrário. Está falando assim, olha só, a facilidade de totalizar as relações, ou seja, de você colocar relações dentro da ideia de pertencimento. E de expressar, olha só, expressar a comunhão de identidades entre os locutores. A ideia de sermos amigos, de pertencermos ao mesmo clube, né, que tem a chamada dimensão substantiva da solidariedade. O que ele se refere? Quais características? A valorização da simpatia, vamos supor que seja empatia. A gente pode perguntar para ele. Nas relações face a face, indicando a existência de um verdadeiro culto à sociabilidade. O que seria esse culto à sociabilidade? Respeito, né? Pode passar por respeito. Mas o que é? Uma correspondência comportamental. Assim. As pessoas se comportam como se fosse até uma lei, essa coisa, essa possibilidade. Pois é, mas o que significa culto à sociabilidade? Tudo bem, é uma lei, mas... Algo que as pessoas valorizam muito e vão se esforçar para... Me dá o exemplo para alcançar. Aqui, no concreto, do que ele está falando aqui. O próprio culto ao ritual do você sabe como você está falando é uma expressão. Não. Você sabe quando você está falando é quando alguma coisa falha. Você sabe quando está falando? Jeitinho? Não é o jeitinho. É a ideia de cordialidade. Tipo uma conduta, como, por exemplo, sair, entrar no elevador, dar bom dia e a pessoa responder bom dia de volta. Exatamente. Mesmo que seja automático. Você não fala para o porteiro, abra
abra a porta. Você fala assim, oi, seu João, o senhor pode abrir a porta para mim, por favor? Diga, Henrique. Seria tipo a questão de quando você só encontra um conhecido na rua e fala, tudo bem, a pessoa responde tudo bem só para não ter uma conversa, mas essa troca de palavras, ela estabelece uma certa sociabilidade, né? Mesmo não tendo uma relação. E você tem essa ideia de que você tem que ser cordial com qualquer um. Se você tem, nós temos uma grande ritualização das relações mais cotidianas. Então, se a pessoa responde com você, no dia ela está atravessada, ela responde para você e fala, poxa, que cara mais educado. Nossa, que cara mais educado. Não, tá certo que ele não está no bom dia, mas precisava tratar desse jeito? Vocês já não falaram isso? Nossa, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? E, ao mesmo tempo, e contraditoriamente a isso, ou seja, é a ambiguidade do grau de comprometimento dos atores nessas relações. Ô, Beatriz, tem uma piada, né? Assim, eu vi uma anedota, não, uma anedota engraçada sobre a diferença entre o Rio e São Paulo. Porque no São Paulo você não consegue que pessoas são distantes e tal, até que elas viram suas amigas, aí, não, tudo bem, tá. Já no Rio de Janeiro é diferente. Todo mundo se encontra e fala assim, oi, fulano, que saudade de você, que bom e tal, aparece lá em casa, mas não dá o endereço. E telefona, mas não dá o telefone. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho mesmo. Eu estou pensando ainda sobre o que eu entendi desse parágrafo, assim. Eu acho que tem a ver com aí o exemplo do Rio, né, no caso. Que você totaliza essa empatia, né, esse mesmo discurso para todo mundo, só que no final do dia vira um discurso meio vazio, né? Eu acho que é esse o ponto. Né? Ó, se você precisar de mim, eu estou às suas ordens. Não significa que, de fato, ele esteja às suas ordens. No fim do dia, ninguém come a empada. Ninguém come a empada. Entenderam? Eu acho que essa descrição parece muito apropriada do fenômeno da sociabilidade brasileira. É claro que ela não esgota, evidentemente, mas eu acho que ela tem uma coisa. Eu queria voltar no outro trecho aqui, que é a parte do Mosnis. Ok? O que ele vai fazer? Ele vai... Onde é que está isso? Ele vai citar o Mos. Puxa vida, como é que eu posso não achar isso? Peraí. Tá com Ctrl F, professor. Aqui, ele escreve, acho que Malciana, né? Aí, aqui, ó, vamos... É porque eu não tinha... Olha só. Tá. De novo, moço. Vamos ver se eu acho o moço de novo. Aqui, ó. Vamos ler esse parágrafo aqui, por favor. Você pode ler para a gente, Arthur? A partir de onde foi essa insatisfação? Foi a insatisfação. Foi essa insatisfação com a articulação entre normas e direitos de um lado e valores de outro Espera que me levou só um instantinho. Por que normas e valores de um lado
e valores de outro. Norma e direitos tem a ver o quê? Com a questão da universalização. Valores tem a ver o quê? Tem a ver com a questão do grupo, da maneira como você pensa o mundo. Ou seja, tem a ver com diferença. Ok? E diferentes visões de mundo que já estava presente lá no... A gente viu no Velho, né? Quando ele estava citando principalmente o Schultz, que a cidade é um conjunto de pessoas que têm visões de mundo diferentes. Que elas vão se esbarrando, né? Tá bom. Por favor, Arthur. Foi essa insatisfação com a articulação entre normas e direitos de um lado e valores de outro que me levou a propor uma tentativa de superação dos impasses daí advindos através da utilização da noção mossiana de reciprocidade, procurando resgatar, então, a dimensão substantiva da solidariedade. Chamei a atenção para o fato de que a noção de reciprocidade atribui uma importância decisiva aos valores, no equacionamento dos direitos envolvidos nas relações de trocas analisados por Mosse. Nesse sentido, além de assinalar a ênfase dada por Mosse ao caráter relacional do direito, expresso na noção de reciprocidade através da obrigação de dar, receber, retribuir das prestações sociais totais, tem uma comidinha ali em cima, dá para ler. Mas argumento eu que a realização das trocas e ou institucionalização da relação entre as partes demanda, ao lado da afirmação dos direitos e deveres, que condicionam a interação, o reconhecimento mútuo dos envolvidos enquanto pessoas merecedoras do tratamento especial, individualizado, reciprocado ao longo dos diferentes momentos que marcam a transação. Espera aí. O que ele está falando aí? A ideia de que uma pessoa, em seu direito, né, está relacionado ao grupo, né, e o valor do grupo está relacionado ao reconhecimento que essa pessoa tem como digno de algo, né, de um direito X ou Y. E essa ideia de reciprocidade. Você me dá reconhecimento, eu te dou reconhecimento também. E aí você tem o quê? Você tem a união, a união da ideia da universalidade dos direitos com a ideia do reconhecimento dos valores, da questão da solidariedade. Continua? Pode ir. Isso é, eu já li isso, né? Não, ainda não. Isso é, a ideia de que a implementação e ou o reconhecimento dos direitos em pauta depende, em alguma medida, da consideração mútua da dignidade das partes enquanto membros legítimos de uma comunidade ou totalidade determinada, com a qual se identificam através da comunhão de valores e visões de mundo minimamente compartilhadas. Fez sentido? Uhum. E de onde ele tira isso? Ele tira lá do último exemplo, que é o exemplo dele do Tribunal de Pequenas Causas nos Estados Unidos. Tá? Eu também queria ver mais uma coisa com vocês, que é interessante. Infelizmente, o texto do Bellar, não sei como falar o nome dele, é Bellar, não sei. Ele é um texto que só está em inglês, até onde eu sei. Vamos de novo. Professor, qual que é a página que você acabou de mostrar aí? Aquela outra? É. Eu vou ter que procurar. Daqui a pouco eu vejo, tá bom? Vamos aqui para a página 8. Depois eu te digo a página. Vamos lá. André, você lê para a gente? A partir de onde? Além da maior formalização
face a face. Além da maior formalização das relações face a face nos Estados Unidos, a existência de uma grande área de interseção entre o público e o privado no Brasil tem como contrapartida nos Estados Unidos uma separação radical entre esses dois domínios. Tudo bem, Tal vocês entenderam? situação... Vocês entenderam? Eu divido um pouco do Luiz nessa história. Eu acho que a relação entre público e privado não faz muito sentido em muitos dos lugares onde deveria fazer sentido. Por exemplo, na Tão política. radical assim, né? A separação, eu acho. Não faz sentido. A relação da política, por exemplo. Quando enfim, não vamos falar disso, não. Tá, vamos. Ok, vamos lá. Tal situação seria bem marcada na ideologia individualista dominante nos Estados Unidos, a qual, segundo Bellar, teria origem em 4 tradições: a bíblica, a republicana ou cívica, a utilitarista e a expressivista. Se é verdade que as 4 tradições enfatizam a importância do indivíduo na sociedade, cada uma delas o faz à sua maneira. Assim, a tradição bíblica investe na ideia de liberdade moral no seio de uma comunidade ética. A tradição republicana insiste no princípio da igualdade política no contexto de uma sociedade democrática. A tradição utilitarista se concentra na ideia de que o indivíduo deve perseguir com afinco seu interesse próprio e material. E a tradição expressivista estimula o cultivo do espírito e da identidade profunda do indivíduo. Embora as 4 tradições, em suas versões originais, se preocupassem com a inserção do indivíduo na sociedade e apostassem na constituição de um determinado tipo de sociedade, apenas as 2 primeiras, nas quais essa preocupação sempre foi mais forte, teriam conseguido manter a articulação entre indivíduo e sociedade em perspectiva. Bom? Agora, vai nesse outro parágrafo. Ainda assim, segundo Bellar, Ainda assim, segundo Bellar, na nossa contemporaneidade, as tradições utilitarista na esfera pública e expressivista na esfera privada teriam se tornado predominantes, fazendo com que os americanos desenvolvessem uma dificuldade particularmente aguda na articulação de um discurso coerente sobre seu compromisso com o social. Isto é, fazendo com que não conseguissem articular um discurso que justifique suas opções de ordem moral, que tematizam suas relações com os outros, ou que defendam sua identidade com certos valores e não com outros, ou ainda que permita a sintonização desses valores com projetos que pretendem contemplar interesses sociais mais amplos. tudo bem? Ou seja, a ideia de que você vai transformar tudo isso em preferências. E elas são legítimas por serem preferências. Quando a ideia de preferências individuais não serve como justificativa em nenhuma outra sociedade. Ou nenhum outro tipo de sociedade. Fez sentido alguma dessas coisas que nós discutimos até agora? Professor, só não entendi muito bem essa coisa da preferência, assim. Que nível de preferência? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Olha, aquele trecho que a gente leu, Arthur, está na página 3. Aquele texto anterior. Esse estava na página 8, eu acho. Mas eu me perdi. Repete a pergunta, por favor. Arthur. Tipo, essa coisa da preferência, assim, que nível que... Sim. A ideia que é uma sociedade, se uma sociedade é uma sociedade baseada em indivíduos, o que é relevante é esse quarto tipo de tradição que o Bellar que a gente acabou de ler. Essa aqui, ó. A tradição utilitarista, que não é bem utilitarista, mas acho que seria mais apropriado dizer uma tradição liberal, no sentido da liberdade, no sentido liberal, né? Que é você tem liberdade de fazer tudo aquilo que você quer. Ou seja, a ideia que está lá na Constituição Americana, que é direito de cada busca da sua felicidade, qualquer ela seja. Conquanto, claro,
que ele respeita os limites das regras impostas pela interação social. Então, essa ideia, você faz o que você achar mais relevante ou interessante para a sua vida. Então, qual é a ideia? Você tem uma sociedade formada por indivíduos, e que esses indivíduos eles têm ideias sobre o que seja a sua felicidade. Agora, você vê isso como preferências individuais. Por que você quer ser uma freira? Ah, porque é a minha preferência. Não é porque eu acho que a sociedade é formada por um todo e Deus, eu tenho, não é minha preferência pessoal. É como a ideia de mercado. O que justifica alguém comprar alguma coisa e não outra coisa? Por que você compra calça jeans e o outro compra calça, sei lá? Não. Ó, por exemplo, eu passei muito tempo sem usar calça jeans. Mas por quê? Porque eu prefiro. Eu tinha até uma justificativa. Porque para mim a calça jeans ela era muito ela esquentava no calor, esfriava no frio. Ela não era flexível, ela era uma coisa mais dura, então, portanto, a Beatriz está rindo de mim. É, Beatriz. Mas como é que eu justificava isso? Eu É a minha nunca ouvi preferência. isso. Nunca ouviu isso? Esquenta no calor, esfria no frio. Mas é verdade. Você nunca. Então, presta atenção. É claro que hoje tem novos tecidos de calça jeans, aí tudo mudou, né? Então eu voltei a usar calça jeans de novo. Mas na época que eu tomei essa decisão, foi muitos anos atrás. Mas isso é uma preferência pessoal. Como é que eu justifico? Ah, porque eu prefiro. Entenderam? Isso é tão importante que isso faz parte de boa parte, olha só que coisa horrível, das teorias hoje que pensam política, por exemplo. Que pensam mercado, que pensam sociedade. Faz sentido? Faz sentido? Então, o que eu quero dizer com preferência? É uma maneira de perceber a sociedade como resultado de preferências individuais e, portanto, não sujeita à justificação por valores substantivos. Mas, professor, aí então ele está opondo a como se fosse, tipo, desejo individual prevalecendo sobre o desejo coletivo, como se ele O que é o fosse... desejo coletivo? Não. Ele tá no ponto da questão da justificação. Como é que você justifica o seu desejo individual? Conscientemente, eu acho que é bem arbitrário, bem pessoal mesmo isso. É porque eu quero. É meu direito. Quando você faz isso, o que você está com que ideia você está utilizando? Que pressuposto você está usando? Que esse é o seu direito. E se esse é o seu direito, ele é universalizável. Todo mundo tem esse direito. O que está em jogo por detrás disso? A ideia de indivíduo. Ok? Quando você utiliza a ideia de solidariedade, está ligada ao quê? A questão dos valores substantivos. O que implica na ideia de pertencimento, de compartilhamento desses valores. É a ideia da janela da biblioteca. Vocês chegaram nesse exemplo? Vocês nem prestaram atenção no exemplo, né? É o seguinte, tinham duas pessoas que estavam brigando, porque uma queria abrir a janela da biblioteca e a outra queria fechar a janela da biblioteca.
E aí eles ficavam naquela confusão e falavam assim, ficaram um tempão discutindo. Falaram assim, bom, tá bom, então já que não vai, nós queremos coisa, a gente tem que fazer uma solução de compromisso. Qual a solução de compromisso? Vai ser uma fresta, vai ser 3/4, vai ser metade? Aí chega a bibliotecária, ela pergunta assim, não, tá bom, mas por que você quer a janela fechada, a janela aberta? Porque eu quero ar fresco. E por que você quer a janela fechada? Porque eu não quero corrente de ar. Aí ela para, pensa assim, e abre outra janela. Que botava ar fresco, que trazia ar fresco no ambiente, mas não produzia corrente de ar. Qual é a diferença? Você tem é uma anedota, mas você tem a diferença entre uma discussão baseada em preferências individuais e uma discussão baseada em princípios, na justificação substantiva das suas preferências. Fez sentido para vocês? Tá. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero voltar a algumas coisas que o Arthur havia dito. Tá? Jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? O olha que você está falando faz parte do jeitinho brasileiro, embora seja uma coisa agressiva. Qual é a ideia? A Resolver ideia as coisas fora da institucionalidade. Ou seja, está ligado à ideia do super cidadão. Você tem uma regra universal que você não aplica a mim. Por quê? Porque, vamos dar um jeitinho. Por exemplo, aqui não pode estacionar. Olha, aqui não pode estacionar. Mas, seu guarda, eu preciso ir ali na farmácia, um instante no sol, minha mãe está passando mal e tal. Não, tudo bem, fica aí um pouquinho. Se você for rápido, dá um jeitinho. Fala assim, não, olha só, o prazo é 30 dias. Não, mas dá um jeitinho para mim, porque, poxa, afinal de contas, eu estou precisando, essa coisa Não, tudo bem, para você eu vou fazer isso. Resolve isso amanhã para você. Dá um jeitinho, não tem como dar um jeitinho. A regra não se aplica a mim. Olha, o prazo encerrou. Tem que dar um jeitinho, são só, afinal de contas, são só 5 dias de atraso. Não cobra multa, não, são só 5 dias de atraso. Ok? Depois, não. A lei universalizante é a lei escrita, é a que está na nossa Constituição. E mais, aí eu divirjo de você, mas essa é uma outra discussão, que a lei da nossa Constituição não é um reflexo das nossas relações sociais. É quase como que uma... Eu tenho aqui a hipótese de que, no caso brasileiro, o Estado se constrói contra a sociedade. As nossas leis se constroem contra justamente as relações sociais cotidianas, no qual tem o predomínio do quê? Da pessoalidade, da ideia de supercidadania, da troca. Aí no outro sentido que ele está usando, né? A ideia de que fazer um jeitinho é sempre o pedido de um favor, né? Faz esse favor para mim, dá um jeitinho aqui. O que implica numa proposta de aberta de um ciclo de reciprocidade, que no caso, eu acho que aquela descrição do Luiz faz todo sentido, no qual gera muito pouco compromisso da pessoa que faz ou não o favor, né? Então, para o da Mata, o que é? Você tem uma lei universalizante, que é essa lei do indivíduo, e aí eu acho que eu acho que o velho tem lá uma maneira interessante de criticar o da Mata, que é dizer o seguinte, olha, a sociedade, quando você está numa cidade grande, você tem múltiplos códigos. Um deles só é a questão do individualismo. Mas eu também acho que na descrição do velho não fica muito claro, mas eu acho que na cidade grande você tem
anonimato, você tem indiferença, você tem coisas que estão confundidas com o individualismo, né? Com o valor do indivíduo enquanto direitos iguais, etc. E a questão do patrono é justamente a questão que ele está colocando. Porque se você trocar patrono por pertencimento, eu concordo com você. E se você trocar com a ideia de solidariedade, você liga isso em relação ao texto. Então, o juiz não utiliza a lei como... Eu conheço muitos juízes. Não é a lei, eu sou juiz por causa da lei. Eu sou juiz porque eu passei no concurso, porque eu decido a lei, porque eu digo direito, porque hierarquicamente eu mando, você obedece. Que também é ou seja, é quase como que a lei é universalizante, mas a identidade do juiz está baseada justamente em diferenças hierárquicas. Que não estão expressas na lei, mas estão presentes na interpretação que ele faz dela. E na maneira como ela aplica. Tá. Vamos fazer a rodada de questões, dúvidas, propostas de discussão. Tá? Vamos começar pela Beatriz. Beatriz. Eu acho que como eu não li o texto, ficou faltando muita coisa, eu me perdi, assim, em alguns momentos. Mas acho interessante, assim, eu estou pensando sobre o que vocês falaram do da mata, né? Como que isso articula com o da mata, mas consegue ter uma visão mais ampla, né? Das relações que o da mata apresenta. Mas eu não sei, eu acho que por enquanto eu não tenho dúvida a acrescentar, não. Acho que eu tenho que ler o texto mesmo para conseguir entender melhor as ideias. Acho que agora eu vou conseguir ler com mais facilidade. A gente vai ler outro texto dele, né, na próxima aula. Tá, ótimo. André. Tava pensando aqui em outras disciplinas que eu já peguei, né, ao longo do curso. Aí eu lembrei muito de cultura brasileira, que foi uma disciplina bem legal, que eu tive que analisar todo o processo, né, de formação da Constituição mesmo brasileira. E aí tem uma parte que fala da educação pelo rádio, que foi um projeto, né, que surgiu ali na Era Vargas. E é muito louco a gente ver como que o indivíduo ele era dissolvido, né, também nesse processo. Então, tinha toda a questão de apagar também regionalismos, e também teve a questão, por exemplo, do personagem do Jeca Tatu, né, e aí mostrava muito como era a pessoa malandra, uma coisa assim, e aí mostrava meio que como uma lição de moral mesmo, né? Então, várias imposições feitas aí. Mas você está dizendo que ele era dissolvido, o indivíduo, ou ele era difundido? Às vezes era dissolvido e às vezes era difundido, né? Depende, mas eles em alguns momentos usavam o indivíduo como um exemplo ruim, e em outros meio que tentava universalizar, né, as pessoas através do rádio e de outros meios de comunicação, jornais também. E depois eu fiquei pensando no Pierre Clastres, na Sociedade contra o Estado, na hora que você falou que a Constituição parece que ela é construída justamente contra a sociedade, né? De alguma forma, no Brasil. E foi uma coisa que eu pensei muito quando eu li esse livro do Clastres. É uma inversão da fórmula do Clastres, né? Mas quem utiliza pela primeira vez essa fórmula, mas de uma outra maneira que não é a minha, é o Trouillot, quando ele vai falar do Haiti. Mas aí ele está dizendo ele está falando de outra coisa, né? Tá bom, Andrew, comentários? Professor, eu fiquei um pouco de fora aí dessa discussão, acho que eu não consegui acompanhar muito bem, não. Tá bom. Milena.
Professor, a aula me ajudou a me citar um pouco do texto, mas também fiquei um pouco perdida. Vou ver se consigo separar um tempinho para ler e guardar melhor na memória, assim, a aula. Tá bom. Henrique? Pô, eu acho essa questão do Estado contra a sociedade muito interessante, assim, tanto que foi o ponto de partida, assim, para o meu TCC, mas sobre o debate eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, não. Tá bom. E você, Camila? Não tenho nada a acrescentar, professor. Obrigada. Tá bem. Helena? Eu queria ouvir mais sobre isso que você falou, que é a inversão sobre a sua hipótese que você falou que é a inversão da forma do Clastres, porque me pareceu muito interessante. Tá bom. O direito, em todas as sociedades individualistas, ele é pensado como a hipostasiação, numa linguagem própria, daquilo que é o mais essencial para aquela sociedade, ou uma certa forma de ser social. Por exemplo, o exemplo mais óbvio disso talvez seja a Constituição Americana, ou a própria ideia de common law. Mas ela também está presente, por exemplo, na questão do código. Uma vez eu falei com uma professora explicando essas ideias, eu falei com a Marie-Angèle Hermite, que era uma professora da École d'Haute Étude, era uma jurista bem importante na França. E ela falou assim, eu acho que o Código Civil ele representa aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente faz. No caso brasileiro, as regras, esse dilema já está presente lá no Visconde do Uruguai, que escreve um texto de 1862, chamado Ensaio sobre o Direito Administrativo. Os dois últimos capítulos, que são os mais interessantes para essa discussão, ele vai dizer o seguinte, olha, nossas leis são um arremedo imperfeito das instituições norte-americanas. Está falando da Constituição do Estado. Nos faltam ele não vai chamar de costumes, ele vai chamar de os modos de, eu esqueci a palavra que ele utiliza, mas ele fala assim, nos faltam os modos de agir que façam com que essas leis façam sentido para nós. Então, nós temos que adaptá-las. Hoje em dia, o direito brasileiro, como o Henrique pode falar um pouco, talvez, ele perdeu essa, vamos dizer assim, essa relação com a regra. Ele não vai pensar que, ele, pelo contrário, ele vai dizer o seguinte, o direito brasileiro é participante, ou ele participa de uma tradição milenar, que vem de Roma, numa perfeita linha de continuidade. A minha hipótese é que a mesma questão que estava lá no Visconde se reproduz no direito brasileiro, mas de uma outra perspectiva. Qual é o caso do Visconde? Ele vai dizer o seguinte, olha, quando a gente dá liberdade para a província, o que acontece? Ao invés da província, a regra da província, ou seja, a autonomia municipal, ao invés dela promover a liberdade, o que ela faz? Ela promove o quê? A opressão de uma facção pelas outras. É aquilo que a gente está acostumado a ver como coronelismo, né? Ou seja,
voto de cabresto, etc. E ocupação de cargos pelas pessoas, que ao invés de agirem de uma maneira baseados na regra, vão fazer o quê? Vão utilizar a regra para beneficiar os seus amigos e No prejudicar meu os seus TCC eu inimigos. falei bastante disso, de coronelismo também. Tive que focar nesses pontos. Porque eu falei da construção de São Paulo, né? Aí é Estava bem. presente partout, não é isso, André? Uhum. Então, o que o direito... Só que a distância... Então, o que o Visconde vai dizer? Isso tem que vir para as mãos do poder central. Porque se o poder central nomeia, então o que acontece? Ele tá mais, ele é um poder mais neutro, não está sujeito às paixões locais. Isso é o Visconde do Uruguai. Aí você tem um momento intermediário desse mesmo pensamento, que é o Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada e Voto. O que o Vitor Nunes Leal mostra para a gente? Ele mostra que ele está falando da República Velha, todo aquele mecanismo eleitoral, ele, ao invés de criar uma sociedade moderna, o que ele acontece? Ele acaba gerando um sistema de dominação local. Por quê? As regras eleitorais são apropriadas pelo faccionalismo local para se reproduzir, pelo poder local, que ele vai chamar de poder local. Poder local se reproduzir, que é o coronel. Então, o coronel estava perdendo poder. O que ele faz? Ele se associa ao Estado e reproduz o seu poder dentro do Estado. Do ponto de vista da narrativa do Visconde do Uruguai, o que o Vitor Nunes Leal está dizendo? Ambos eram juristas, aliás. O que o Vitor Nunes Leal está dizendo? Ele está mostrando que aquela distância que o Visconde colocava entre o Rio de Janeiro e a província colapsa. Por quê? Porque os modos locais e o faccionalismo local acaba, através do processo eleitoral, tomando conta do Estado. Então, ao invés do poder central estar distante da localidade e poder exercer, nos termos do Visconde, de uma maneira neutra, sem as paixões locais, essas paixões locais elas caminham de volta para o centro. Então, qual é o problema? O problema é que a distância do Visconde não era só geográfica, ela é uma metáfora para o distanciamento. Assim, a província local era o outro do poder central. E, portanto, como outro, ele podia intervir de uma maneira, vamos dizer assim, que pudesse evitar justamente a opressão na localidade. Repara que isso inverte completamente toda a ideia do federalismo americano. Fica baseado na liberdade local contra a opressão do poder central. Então, no caso brasileiro, o que, no fundo, a forma do Visconde propõe é inverter a ideia. É a intervenção do poder central na localidade que garante a liberdade. Ou um mínimo de liberdade. Então, o que acontece? O que o Visconde está dizendo lá no fundo? É uma forma dizendo o seguinte: a sociedade por si só não é capaz de se organizar. Ela precisa que o Estado intervenha na sociedade para alterar as suas maneiras, vamos dizer assim, a sua sociabilidade mais banal e cotidiana. E o Estado só consegue fazer isso à distância. Ora, como a paixão local tomou conta da centralidade, o que o direito tem que fazer? Ele tem que inventar uma outra distância. Que distância ele inventa? O seu pertencimento a uma tradição estrangeira e o rompimento com a tradição local. Fez sentido?
Eu vou mandar o texto para vocês, aí depois, se vocês quiserem, vocês leem e fazem comentários. Sua reação, Helena? Não, eu fiquei pensando, outro dia que a gente estava discutindo privatização e você falou que a descrença no Estado era... Não, a descrença na privatização e a crença no Estado era geral, mas também... E aí, pelo que eu tinha entendido, você tinha se colocado mais a favor de certas privatizações, né, não no geral. E agora você falando, me pareceu que, eu não sei se está concordando com o Visconde, mas me pareceu que precisa de algum nível de intervenção estatal, né? Mas eu não sei, eu acho que essas hipóteses partem de uma ideia de neutralidade que não existe, né? Não tem como criar essa distância, essa coisa. Eu acho que falta honestidade sobre o que está... Quais são as ideologias que estão sendo acionadas, quais são as ideologias que estão sendo prevalecidas, sabe? Mais do que neutralidade, distância ou qualquer outra coisa, porque eu acho que é impossível. Pois é, mas toda essa bibliografia, inclusive lá da Mata, o Luiz, o próprio Luiz Roberto, o problema é que o lugar estratégico para pensar essas coisas no Brasil não é ideologia de direita ou esquerda. As duas acabam reproduzindo o mesmo modelo, a seu modo. Em que sentido? A questão, uma certa variabilidade, a ideia de que a lei não funciona para todo mundo, ela funciona só em determinados momentos, não funciona em outros. A ideia de que você não precisa seguir a lei universalizante porque as questões de solidariedade ou de pertencimento se impõem. Né? Que, enfim, o jeitinho... Então, que é o que o Luiz estava falando agora, que nós temos um déficit de um lado, enquanto, para mostrar que os Estados Unidos tem um déficit de outro. Então, quando você fala vamos botar isso, reformular a questão da privatização. Se você tem uma empresa como a Petrobras funcionando com regras universais e tendo em vista o seu projeto maior, que tem a ver com, ok, não tem nada a ver. Mas é isso que a gente vê? Não sei, vocês acham? O que você acha, Rafael? É isso? Sei lá, Rafael foi tomar um café, é isso que a gente vê, Arthur? Não entendi muita pergunta, professor. O que a gente vê? A gente vê uma Petrobras funcionando como uma empresa impessoal baseada no mercado, com os objetivos, ok. Colocando dentro disso objetivos sociais, tem a ver, política econômica maior, ou a gente vê a Petrobras sendo apropriada por uma série de mecanismos que levam em consideração a solidariedade de certos grupos em oposição à universalização da sua função. O que você acha, Rafael? Foi mal, professor, mas eu escutei a pergunta. Eu acho que eu não vejo isso nas empresas privadas também. Então, acho que se a Petrobras fosse privada, ela ia atender outra série de interesses que não são tecnocratas. Assim, mas não é questão de você ter... Aí você tem mecanismos de mercado, você fatia a Petrobras, não é mais um monopólio, você faz várias empresas, elas começam a competir. Você estabelece... É claro, isso tem... Você pode fazer o meu ponto, é a crítica de que
os mecanismos para isso também não existem, né? Mas o que eu vejo, o que a gente viu no escândalo lá do Mensalão? Vocês acompanharam? O que a gente viu? A gente viu as diretorias da Petrobras partilhadas entre partidos políticos diferentes, todas as diretorias exigindo pedágio, que é suborno, 3%, na diretoria lá do Costa, né, do Roberto Costa, acho que é Roberto Costa, né? Corrija se eu estiver errado, Rafael. Que era distribuído para os políticos de determinado partido. Agora, o que vocês acham? Vocês acham que o que é mais provável? É que mudou o governo, você tem a substituição dos nomes e a continuação das práticas, ou a mudança das práticas? Acho que as práticas são estruturais. Então, para que eu quero uma companhia pública para beneficiar partido político? Eu volto ao meu ponto, a Fiesp não beneficiou partidos políticos quando ela patrocinou o impeachment. Sim, mas o que ela está fazendo, é, ok, você está financiando ao que ela acha importante, baseada lá nos, ela faz o que ela quiser com o dinheiro. Agora pergunta, isso é dinheiro público, se a Petrobras, não é? Dinheiro público, eu quero dinheiro público para os partidos políticos ganhem dinheiro público dessa forma? Aí é uma questão de justificativa e coisa. Eu acho que não. Eu prefiro que não aconteça. Claro, vocês podem pensar diferente. Mas o meu argumento é simples. O meu argumento é que a gente não tem a opção de uma empresa funcionando como empresa com mecanismos universalizantes, com a partir de regras universalizantes. O que você acha, Beatriz? Não dá para não concordar, né? Eu tô... Eu acho que algumas coisas elas têm que ficar fora disso. Escolas e serviço público, por exemplo. Você tem que ter uma forte regulamentação, tem que ter uma presença do Estado importante, vários motivos, porque são mercadorias diferenciadas. Mas petróleo, acho que não. Já foi a questão do petróleo ser um ativo estratégico. Claro, continua sendo estratégico, ok. Claro, a Petrobras tem coisas importantes, é claro, mas a opção de uma empresa que vá do refino, da extração, refino, distribuição e posto de gasolina. E, de novo, eu me lembro da telecomunicações. Eu me lembro do tempo que tinha eu pagava R$ 4.000 ou cruzeiro, sei lá, para comprar um telefone. Era caríssimo. Você botava isso na sua declaração de imposto de renda. Hoje, todo mundo tem um celular. Eu duvido, eu tenho uma descrença enorme de que se as telefonias brasileiras continuassem públicas, se isso seria possível. Eu acho que não. Porque elas ficaram um monte de tempo. E a situação só ia piorando. De novo, elas eram utilizadas pelos partidos políticos para colocar apadrinhados. Você tinha ali uma fonte de recursos para financiamento de 1000 coisas, campanha política, etc., enriquecimento pessoal. Professor, mas eu acho que isso faz parte de uma visão estratégica no sentido de sucatear
sabe? A E Petrobras? eu também queria... Não, sim. Por quê? Mas, no geral, eu acho que não só eles usam essa empresa pública para o benefício, como eles também não se importam com a empresa pública nesse sentido do benefício, no sentido de beneficiar, né, os cidadãos, justamente porque eles querem sucatear a empresa pública. E porque a classe política e a classe empresarial tá junta, né? Então, se você está privatizando a empresa, você não está tirando exatamente da mão deles, está tirando desse alcance. Mas eles têm um outro alcance que é pelo dinheiro, que é pelas relações, que é, né, de outra forma. E eu acho que dentro de uma lógica capitalista, é mais favorável para eles terem empresas privadas, né? Então eu Olha, acho que eles se beneficiam dessas duas formas. E eu também eu queria sei. te perguntar em que lugar você vê uma empresa pública ou privada que tem essas regras universalizadas, porque eu acho que acaba sendo utópico. Pois Eu é, não por isso eu consigo acho que elas ver têm que ser ninguém. privatizadas. Bom, essa é a minha opinião. Pronto, ninguém precisa concordar com ela. Ok. Eu acho que a questão mudou, como você colocou, a questão mudou porque eu estou falando de uma opção muito simples. Ou reduzindo isso a uma opção muito simples. Quais são as opções que efetivamente a gente tem? Eu acho que são essas duas. Eu acho que a gente não tem opção, na verdade. A gente tem a opção ou ter uma empresa privada e a gente regula de alguma forma, ou a gente tem uma empresa pública que vai ser utilizada dessa maneira como foi utilizada agora no salão, enfim. Ou a gente regula de alguma forma também. Pois é, mas a gente tem se mostrado absolutamente incompetente para fazer isso. Porque, na medida em que o presidente tem direito de indicar a presidência da Petrobras, o resto vai a reboque. Mas isso é E, mais sobre ir aprendendo como fazer o sistema. Então, por exemplo, um não, exemplo pois é, mas deixa eu legal terminar aqui, Arthur. Eu ainda não terminei, deixa eu terminar aqui. Para a gente pensar isso de uma maneira mais ampla, que é o que você está propondo aí, que não foi o que eu propus, aí eu tenho outras coisas a dizer. Nós não temos um capitalismo privado como tem em outros países. O nosso capitalismo e os nossos empresários, eles são muito dependentes de favores públicos, que tem a ver com o processo de industrialização. Isso é uma coisa de vários outros, de vários países, é uma questão histórica. Então, por exemplo, o processo de industrialização ele não acontece por si só, porque geralmente você não tem o quê? Você não tem capital acumulado para poder fazer isso. A exceção, claro, de. Então você precisa de em países como o nosso, né? Então você precisa de um grande investimento governamental, a maioria a fundo, a subsidiado, dinheiro subsidiado para criar, que foi um milagre brasileiro. Mas chega um determinado momento que para isso continuar se desenvolvendo, você tem que romper essa relação. Isso é muito difícil. Porque, veja, se um empresário brasileiro, se o dinheiro dele está profundamente vinculado a favores governamentais, veja o que aconteceu com o presidente Michel Temer, eu esqueci até o nome da empresa. Qual era, Rafael? Que se transformou numa empresa de... No Porto de Santos, lá, acho que, não é? Ele é dono Não, do Porto de Santos. não, eu estou falando aqui, aquela empresa que pegou Ah, a gravação. JBS. A JBS. A JBS se transformou num monstro de alguns bilhões de dólares, não é isso? Com o quê? Com o financiamento do BNDES dos subsidiados. Se o seu coisa depende disso, o que é que você tem que fazer? Qual é a sua decisão mais racional? Investir um monte de dinheiro em político para garantir que esses favores continuem e permaneçam. Então, assim, essa é uma coisa muito grande. Eu não queria discutir mais isso, porque foge um pouco do nosso coisa da aula. Mas, enfim, de novo, eu admito que as minhas opiniões são polêmicas, admito que vocês não pensem como eu e a gente continua
a gente concorda em divergir. E está tudo bem. Tá? Tá bom, Helena. Mais comentários. É, não, você falou que a gente já estava saindo da aula. Eu não sei o que dizer. Tem mais algum Isso, mas comentário acho- sobre? Ah, tá. Tá, Eu estou te dando a última eu palavra. também acho que é não, eu também acho que é necessário, né, esse corte, né, acho que inclusive resolveria coisas em termos financeiros, né, a gente gasta muito com empresa, perdão, dívida de banco e N coisas, então eu acho que aí a gente concorda bastante. E é isso, eu também, enfim, também entendo seu ponto. Tô aqui para discordar. Você que falou, eu não sei, uma das primeiras aulas você gostava de treta. Você queria discussão. É isso. E normalmente no texto a gente super concorda, né? Acho que. Mas quando chega nessas questões, acaba que diverge bastante. Eu Tá também bom. acho legal discutir com você, professor. Legal. Rafael, seus comentários. Acho super saudável e importante que a gente possa debater pontos de vista. Acho que ajuda a gente em todo o progresso universitário, no caminho que a gente está trilhando. E só queria fazer uma última pergunta, foi aquilo que eu comentei no começo. Você acha que essas categorias também de individualismo, daria para a gente falar sobre direita e esquerda no Brasil? Porque a direita brasileira, principalmente essa que está no poder, ela emula muita coisa dos Estados Unidos. Eu acho que o individualismo é uma delas. Acho que não. Continuo com o meu ponto. O que é direita e esquerda americana não faz sentido para nós. E o que eles emulam aqui é justamente uma relação de pertencimento a um determinado cluster, né? Conservador, enfim. Que é o do como é que é o nome dele? Do Bolsonaro. Mas eu acho que eu acho que o Brasil é complicado porque quando você está num determinado plano de discussão, parece que você não tem diferença nos argumentos. As mesmas coisas servem para justificar posições completamente diferentes e divergentes. Então, do meu ponto de vista, eu acho que não. Posso estar enganado. Ok, tá tudo bem. Eu acho que, desculpa, eu acho que o que tem mais em jogo, pelo menos a esquerda, como o Caio não está aqui hoje, né? A gente podia fazer essa pergunta para o Caio. Quando o Caio vier, a gente faz para ele. Mas eu acho que tem diferenças muito grandes entre esquerda e direita no Brasil. Tem. Mas também tem muitas semelhanças correndo por debaixo, que são justificadas com diferenças, eu diria, secundárias. E eu acho que a gente já debateu uma vez, né, quando a gente estava falando do impeachment da Dilma, e aí alguém falou, né, que o Bolsonaro ocupava um cargo público e tudo ele ficava eu, né, e o que eu fiquei pensando é que eles vendem essa noção de indivíduo como se a gente estivesse fazendo as coisas nos Estados Unidos, mas na real o que eles estão fazendo é essa noção de pessoa, né? Levando as devidas proporções que pessoa e indivíduo às vezes são falhos para discutir as coisas, mas eu acho que é muito isso, que eles estão tentando colocar, dizendo que é uma coisa universal, mas eles estão falando só para um grupo, pensando só nessa determinada quantidade de pessoas, né? Que reproduzem coisas muito tradicionais da sociedade brasileira. A ideia do coronel, por exemplo. A ideia de uma falta de justificativa, a ideia de violência que está presente tradicionalmente na política brasileira. A concentração, a não abertura para divergência, por exemplo. Né? A questão Nepotismo. de nepotismo, a questão de solidariedade baseada nesse que a gente acabou de ver aqui essa super
vamos dizer assim, dimensionamento dos mecanismos relacional, ao invés das ideias e valores substantivos que estão ali por detrás. É claro que isso, por um lado, tem uma referência a um determinado pertencimento, né? A um determinado conjunto de valores. Mas, por outro lado, você tem, vamos dizer assim, uma hipostasiação disso em oposição a valores substantivos que tenham a ver com decisões concretas. Né? Bom, de novo, minha opinião. Arthur, hoje você encerra a nossa discussão. Eu não sei nem por onde começar. Na verdade, eu tinha dúvida, né, que eu ia colocar na mesa final ali, mas aí já entrou até Petrobras no meio do rolê. Então, tipo assim, não vou ressuscitar também um baú aí. Só queria colocar uma coisa que durante a discussão me veio à mente. Uma forma bem interessante que eu acho dessa relação público e privado é autarquia, né? Minha mãe, ela trabalha no Sara Kubitschek, né? O hospital Sara Kubitschek. E, assim, é uma puta empresa. Assim, tipo, eu já fui atendido lá, um serviço de qualidade, de referência, né? Claro que é muita gente, né? E acaba tendo problema, né? Filas e tal, mas, assim, o serviço de qualidade, nada, né? Não é sucateado, tem comida, né? Tem a comida de qualidade, tem cozinha de qualidade e muita coisa muito foda. E quem gere, né, apesar de ser um hospital público, né, você não paga nada para ser servido, é privado a administração, né? Então a administração, então minha mãe tem uma chefe que está lá sempre enchendo o saco, né? E falando isso e aquilo para fazer isso e aquilo, né? Eu acho que o problema da Petrobras não é exatamente ser público. Eu acho que o problema da Petrobras está no campo de ser um Frankenstein muito bizarro que na verdade é só público, entre aspas, mas é totalmente o povo, a pessoa privilegiada é o assessorista, né? Então, foda-se se o Brasil está precisando de gasolina, né? O assessorista precisa mais de dinheiro. Então, tipo assim, eu acho que poderia tirar esse monopólio, eu acho que o Petrobras já tem estrutura para competir no mercado minimamente equalizado, até porque já construiu sua estrutura dele, né? E essa monopólio está exatamente esse Frankenstein meio assim, é do governo, mas tem que dar para os assessoristas e faz a cagada que faz, né? E aí vamos vendo. Então, eu acho que estaria um meio termo aí. Eu acho que não é preto no branco, ou privatiza ou não privatiza, né? Mas, fora isso, voltando a uma coisa que talvez a gente volte em outras aulas, né? Essa ideia né, da lei escrita e da lei moral. Isso ainda está meio blurry, assim, meio embaçado. Eu acho que a gente poderia afinar mais essa relação, assim, porque, né, eu vejo que, tipo assim, existem, né, leis em lugares que não tem Constituição, né? Então, que lei que a gente está falando aí, né? Então, acho que isso é uma discussão que a gente pode, com certeza, eu imagino que vai voltar, eu espero muito. Fiquei muito curioso por esse texto do Pierre Clastres, nunca li Pierre Clastres, se desse para botar, né, em algum aula aí. Eu já li, na verdade, um texto de um psicanalista analisando o trabalho do Pierre Clastres, mas não dele mesmo. Então, seria muito, muito interessante fazer essa discussão, essa leitura, se fosse possível. Tá bom. Eu acho que você tem razão, a gente precisa discutir mais isso. Anota aí, me lembra na próxima aula que a gente discute. O problema é que são coisas diferentes. Tem uma discussão conceitual a respeito disso e tem a aplicação disso no caso brasileiro. Então, são coisas diferentes. E universalizar baseando no caso brasileiro é ruim, não vai dar muito certo. Mas tudo bem. Então, para a próxima aula, bom, eu vou encerrar a nossa coisa, nossa gravação.